Deus disse isso. Deus falou: tragam para minha casa e vocês não vão se arrepender. E glória a Deus por isso, porque nós somos fiéis ao nosso Deus. Glória a Deus. Queridos, vamos meditar na palavra de Deus. Alguns minutos, depois nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Mas eu peço que vocês, neste momento, abram suas Bíblias no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 3. E o versículo de número 20. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus. Apocalipse 3:20 está escrito assim na palavra do nosso Deus. Essas palavras quem está dizendo é o Senhor Jesus. Está no livro de Apocalipse, o livro que foi escrito pelo apóstolo João. E Apocalipse significa revelação. E a revelação que este apóstolo recebeu do nosso Deus inclui visões sobre o Senhor Jesus. Ele viu Jesus, ele viu o Senhor várias vezes. Ele foi escrevendo as coisas que Jesus falava. E uma das coisas que Jesus disse no livro de Apocalipse é o que está escrito em Apocalipse 3:20, está escrito assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Glória a Deus. Curva a sua cabeça para pedirmos para o Senhor abençoar este momento. Senhor, Deus Pai maravilhoso, estamos na tua casa, na tua presença e te pedimos por este momento. Nós vamos abrir a tua palavra, nós pedimos que o teu Espírito Santo traga a verdadeira revelação daquilo que o Senhor tem para poder nos alimentar nessa noite. Senhor, nós precisamos que o Senhor traga, Senhor, a revelação, discernimento, do contrário nós não poderemos entender. Então, Deus, em nome de Jesus, abençoa as vidas, abençoa a nossa terra, o nosso corpo, a nossa mente, que nós sejamos terra fértil, Senhor, e que a tua palavra venha produzir frutos em nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Apocalipse 3:20, o momento em que a palavra de Deus está trazendo algo muito forte, muito tremendo. Uma cena em que o próprio Senhor Jesus aparece e ele começa a trazer revelações que saem da sua própria boca. E a coisa tremenda, irmãos, porque quando João viu Jesus, ele não olhou para ele como ele conhecia antes. João conviveu com Jesus. João andava com ele, ouvia a voz dele, via ele pregar, viu ele ressuscitar mortos, viu Jesus andar sobre as águas. Eu vou falar uma coisa que João viu, que é mais tremendo do que ter visto talvez essas visões do Apocalipse. João foi o único apóstolo que viu Jesus pendurado na cruz, porque os outros correram, fugiram. E por que fugiram? Porque Jesus disse que aconteceria. E como Jesus disse, tem que acontecer. Quando o profeta é Cristo, o profeta é a verdade. E havia uma palavra que Jesus falou que era assim: olha, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, se espalharão. E Jesus começou a dizer: vocês me deixaram sozinho, vocês vão me abandonar. E um dos apóstolos que achava que era forte demais, ele falou assim: Senhor, mesmo que eu tenha que morrer, eu nunca te abandonarei. Mas Jesus falou: você vai
negar que você me conhece. E vai fazer isso 3 vezes. E ele negou que conhecia Jesus, porque quem disse que aconteceria foi Jesus. E tudo que ele diz é verdade, porque ele mesmo é a própria verdade. Ele é a luz e ele é a verdade. E não há engano nele, apenas verdade, a pura verdade. Por isso, queridos, quando você for ouvir a palavra de Deus na igreja, quando você for meditar, quando você for ministrado pela palavra, tome muito cuidado. Tome cuidado, porque está sendo entregue para você uma preciosidade que é a palavra de Deus. E se eu olhar para a palavra e falar, olha, eu acho que não é bem assim. Algo que Deus está dizendo, Jesus está dizendo, e o meu coração pensar, não sei. Por exemplo, Jesus deixou aqui uma promessa, olha, haverá provisão. Falando sobre ofertas, por exemplo, ele disse, a provisão vai ser aberta. Deus disse isso, eu abrirei as janelas dos céus. E se eu olhar e falar, não é bem assim. Se eu não trabalhar, não for atrás, não vai acontecer. Eu estou indo contra a palavra de Deus. E eu não vou fazer isso. Eu vou ser sábio. Se o Senhor disse, vai acontecer. Ah, mas eu não estou vendo acontecendo, então, porque eu sou cego. Mas a palavra é a verdade, é a única coisa que eu sei. Então é assim com toda a palavra de Deus. Quando você ouvir a palavra, você precisa de fato julgar o que você está ouvindo, pedir a interpretação para o Espírito Santo. Enquanto você está aí, você não pode ser só ouvinte, mas você tem que ser ativo no seu modo de ouvir. Escuta a palavra, analisa, permita que ela entre ao seu coração, mas principalmente peça ao Espírito Santo, traz a revelação, confirma, é isso mesmo o Espírito de Deus, mostra aqui no meu interior, e ele vai mostrando e vai revelando. E é esse o seu papel como ouvinte, e o meu papel como ouvinte também. Mas queridos, olha só o que está acontecendo aqui. Deus está trazendo uma palavra, Jesus está trazendo uma mensagem que ele mesmo aparece e começa a dizer, e ele fala algo sobre algo que parece uma casa. Olha só, algo que parece uma casa, e talvez seja uma casa, e parece que nessa casa é uma casa especial. Por algumas coisas é uma casa especial, e por outras coisas é uma casa comum. Ela é uma casa comum por quê? Porque ela tem porta. Eu nunca vi uma casa sem porta. Todas as casas têm porta. Ela também é uma casa comum porque ela tem mesa. Está escrito aí. O lugar onde a gente senta e come é a mesa. E ela é comum porque ela tem cadeira. A gente não senta na mesa, a gente senta na cadeira. Então a casa ela tem porta, ou seja, como qualquer outra casa, para ter acesso à casa é necessário passar pela porta. E dentro da casa tem uma coisa que toda casa tem: mesa e cadeiras. E se alguma casa não tem isso, uma hora vai ter, vai buscar que tem mesa e cadeiras. Agora, o que torna essa casa incomum, torna essa casa misteriosa, é quem é o visitante. Porque o visitante é o próprio Jesus. E olha só, não é Jesus no seu ministério enquanto ele andava aqui na terra, é Jesus glorificado, aquele que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou e subiu aos céus diante de homens e mulheres, e centenas de pessoas viram ele ser arrebatado, viram uma nuvem envolvendo o seu pé, os seus pés, e de repente ele começou a flutuar na frente deles no Monte das Oliveiras. Enquanto ele foi subindo, eles observavam ele subindo e indo para os céus, até que uma nuvem no céu o encobriu e ele desapareceu. Eles ficaram ali esperando, e agora o que a gente faz? Continuaram olhando para os céus, esperando Jesus voltar. E vieram 2 anjos de Deus e perguntaram: ei, pessoas da Galileia, varões galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele voltará. E nós estamos aqui nessa igreja, nós estamos aqui neste momento da nossa vida, porque nós cremos no retorno, nós cremos na volta, nós cremos que o que ele prometeu, ele é fiel para cumprir, porque ele é a verdade. Jesus, não há engano nele.
só a verdade. Ele disse que voltaria. E Ele vai voltar, e nós estamos aqui nos preparando e esperando a sua volta. Mas olha que coisa tremenda, Jesus que subiu aos céus, agora Ele está diante de Deus, Ele está ao lado do Pai, à destra do Pai, no seu trono, e Ele está intercedendo pela minha vida e pela sua vida, cada vez que nós pecamos. Ele está se preparando pelo momento em que Ele virá e voltará, e estabelecerá o seu reino na terra. Mas eu preciso contar uma coisa para você. O reino de Deus já chegou. O reino de Deus é agora, já está acontecendo. Porque Ele reina, Cristo reina. Embora alguns olhem e falem, eu não estou vendo Cristo reinando, eu estou vendo um mundo destruído, acabado, mas Ele tem todo o poder sobre os céus e a terra, porque Ele disse, todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Significa que o seu reino está acima dos céus e acima da terra. Significa que todos os governos que existem na terra estão debaixo do escabelo dos seus pés, são descanso dos seus pés. Então existe um mistério nisso. Como é que Cristo reina e o mundo está assim? É porque vai ter um momento em que Ele vai trazer o seu reinado de paz, mas não chegou ainda, e nós estamos esperando. Mas Jesus que apareceu para João não foi aquele Jesus que ele pegava na mão, que ele tocava, que ele chamava de mestre, que ele ouvia as batidas do coração. Eu creio nisso, porque a Bíblia diz que Jesus tinha João como um discípulo muito próximo, um discípulo amado, e ele reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Eu não imagino eu reclinar a minha cabeça no peito de um homem, de um amigo, e não poder ouvir o seu coração. Eu vou ouvir o coração, se houver silêncio ali. Eu acredito que este homem ouviu o coração de Jesus, foi essa proximidade. Mas agora, irmãos, quando Jesus apareceu para ele no Apocalipse, quando ele olhou, ele não viu mais aquele homem que ele era acostumado a ver. Ele viu um homem com um rosto de sol. A luz era tão grande que ele já não podia olhar. E quando ele olhou para o rosto, os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés eram como um latão reluzente. A sua glória era como não se poder, jamais se poderia explicar. E ele caiu por terra diante dele. Jesus apareceu com poder e grande glória na frente de João. E Jesus disse essas palavras para que ele escrevesse e para que ele entregasse para a minha vida e para a tua vida. Eis que eu estou à porta e bato. E aí está um condicional aqui, ó. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, tomarei a santa ceia com ele, e ele tomará a santa ceia comigo. Eu jantarei com ele, e ele jantará comigo. Olha só, é assim que está escrito, para a glória de Deus. Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Essa casa de que Jesus está falando, Ele está se referindo ao nosso coração. Ele não está se referindo simplesmente ao nosso corpo ou à nossa casa que nós moramos aqui na terra. Ele está falando de um órgão, olha só, muito especial que nós temos. O nome dele é coração. Ele está dizendo que o nosso coração, ele tem uma porta. O que significa que o meu e o teu coração tem um acesso. E esse acesso, Jesus não pode entrar. Ele não pode atravessar essa porta, a não ser que você e eu venhamos e abrimos a porta e convidamos. Pode entrar, Senhor. Pode se assentar à mesa. Pode se preparar para comer, para jantar. Nós vamos cear juntos. Ele bate a porta, mas ele não pode abrir. Mas o Deus que é todo poderoso não pode abrir a porta do meu coração? Não, ele não pode. Ele sendo todo poderoso, algumas coisas ele disse, esta eu deixei para você. O que eu posso fazer é bater. O que você pode fazer é abrir. O que eu posso fazer é bater e chamar. Abra a porta. Abra a porta. O que você pode fazer é ouvir a voz e abrir a porta. Isso ele não faz. E agora eu entendi que essa casa que ele está falando, na verdade se trata do coração.
E nós temos um coração que é natural, que é esse que bate, a gente vai lá no cardiologista para verificar se existe alguma doença ou enfermidade que precisa de tratamento. E existe o nosso coração espiritual. Olha só que coisa tremenda. O nosso coração natural, ele tem uma anatomia, ele tem um formato que Deus criou, com a sua função e a sua capacidade de bombear o sangue por todo o nosso corpo. E o nosso coração espiritual também tem uma anatomia, ele também tem uma câmara, ele também tem uma sala. Olha só, ele tem um espaço vazio lá dentro, um quarto, onde tem uma mesa e tem uma cadeira. O nosso coração espiritual, ele tem um local em que a gente entra dentro dele, se assenta e come, janta. Ele tem porta. E queridos, quando a gente fala sobre coração, nós aprendemos bastante sobre coração por causa do testemunho que eu tenho do meu filho, do Enzo. E às vezes quando alguém começa a chegar e falar, olha, esse aqui é o ventrículo, aqui está o átrio, aqui está a pulmonar, aqui está a cava, a gente começa a falar, puxa, eu acho que eu consigo, se me der o dever de casa e falar, desenha aí, eu acho que eu conseguiria desenhar algumas coisas no coração. As câmeras que tem dentro do coração, as veias que tem ali, dá para a gente desenhar. Nós aprendemos bastante. E a primeira aulinha que a gente teve sobre isso foi uma aula muito difícil. Porque a médica começou, a gente acabou de receber a notícia que o menino estava praticamente desenganado. Ela começou a desenhar, olha, tá nessa caixinha aqui, até uma. E ela começou a ensinar para a gente a anatomia do coração. Mas sabe o que ela ensinou? De tudo. Depois a gente pôde pesquisar e saber algumas coisas sobre a importância do coração. Mas teve uma coisa que foi muito, mas muito importante. E há quase 13 anos atrás, essa médica nos explicou. Ela falou, nosso coração ele é assim, ó. Ele tem uma entrada e uma saída. Uma entrada e uma saída. Mas esse menino ele foi teimoso, ele nasceu com uma coisa só. A entrada e a saída é uma coisa só no coração dele. E não pode, ele vai morrer. Nós precisamos separar e fazer uma entradinha e uma saída desse coração, senão ele só vai durar 40 dias, 50 e vai morrer. Então ela nos ensinou que o coração tem uma entrada e tem uma saída. Sabe por que o coração tem uma entrada e uma saída? Porque o coração ele é como uma bomba, é um músculo que tem umas câmeras internas, são 4 câmeras na verdade. E essas câmeras, conforme o coração se contrai e relaxa, ela vai bombeando o sangue, vai mandando o sangue que circula desde o cérebro até a ponta do pé. E ela vai fazendo com que o sangue que vai distribuindo e vai passando por todo o seu corpo, ele distribua os nutrientes para todas as células que precisam e também o oxigênio para todas as células que precisam. E por que tem uma entrada e uma saída? É porque assim, ó, o sangue que vem do seu corpo, ele passa ali pelo pulmão, ele pega e arrasta o oxigênio. Agora você tem um sangue com oxigênio e ele vai para dentro do coração. Será que eu estou falando isso certo? Depois ele sai e distribui pelo seu corpo um sangue já oxigenado. E depois que ele sai e distribui todo o oxigênio, agora esse sangue não tem mais oxigênio. E sem oxigênio você morre. Suas células morrem. Então ele passa pelo pulmão de novo, colhe o oxigênio que você está respirando, o fôlego de vida que Deus te deu. E ele fica cheio de oxigênio de novo. E ele vai para o coração de novo e vai para o corpo de novo. E olha só que ciclo bonito que acontece. O nosso coração tem uma entrada e tem uma saída. Deus criou assim. Deus criou desse modo magnífico. Uma entrada e uma saída. E de repente, quando Deus começa a falar sobre coração na sua palavra, a gente começa a perceber que esse conceito de um coração que tem uma entrada e uma saída, ele também se aplica ao meu coração espiritual. E ao teu coração espiritual também tem uma entrada e uma saída. O nosso coração tem uma entrada e uma saída, precisa disso, para que ele possa circular o sangue por todo o corpo. Não é circular, é como andar em círculo. Então ele tem que ter uma entrada e uma saída. Por um lado só entra sangue, e pelo outro lado só sai sangue. Não pode acontecer o contrário.
E se acontecer o contrário? Então esse coração está doente. Ele precisa de correção. Ele precisa de tratamento. Ele precisa de alguma coisa para consertar o sistema que não está funcionando bem. O coração está voltando um pouquinho para o contrário. Não, precisa tratar isso. Tem que ter uma entrada e uma saída. Aí está um coração saudável. E queridos, olha que coisa interessante. Se alguém quiser ver se o coração está saudável, é necessário fazer exames, especificamente exames de imagem. Por exemplo, um raio-x. Alguém vai lá e tira um raio-x do coração, um ecocardiograma, pode fazer também ultrassom do coração, tem uma série de coisas, angioplastia, tem bastante exames em que é possível ver a imagem do coração. Mas olha só que coisa interessante, se eu quisesse saber se o coração de vocês está bem, eu preciso de um raio-x, eu não tenho visão de raio-x, eu não consigo ver o que está no coração de vocês, inclusive o coração espiritual, e vocês não podem ver o que está no meu coração, mas Deus é diferente. Deus tem um raio-x na sua visão, em que Ele só olha para mim, e ao invés de ver aqui por fora a minha roupa, o meu corpo, Ele vai direto ao meu coração e Ele examina como é que está o meu coração. E Ele faz isso com você também. Sabe? Quando Deus ungiu o rei de Israel, Davi, aquele que foi chamado para ser o rei de cuja descendência viria o rei dos reis, Jesus. Então o rei Davi tem um papel muito importante na palavra de Deus. E quando ele foi ser ungido, o profeta Samuel, ele chegou lá na casa onde Davi morava com seus irmãos, com seu pai, o Jessé. E quando ele chegou, já veio aquele filho guerreiro, um homem alto, bonitão, fortão. E quando Samuel olhou, ele falou: nossa, é esse aí. Ele foi e falou assim: por acaso não vai ser esse o homem de Deus? Na mesma hora Deus falou com ele: não olhe para a aparência dele, não olhe, porque eu o rejeitei. E Deus falou assim para Samuel: ó Samuel, você é homem, o homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Olha só que conversa que foi essa. Ele falou assim para Samuel: não olhe para a aparência dele, nem para a sua estatura, porque eu já o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê, porque o homem olha para a aparência, mas Deus, o Senhor, olha para o coração. E Ele verifica o coração. E quando você parar para pensar, o que Deus está olhando no teu coração nessa noite, e no meu coração nessa noite, eu vou dizer o que Deus está olhando. O que Deus está olhando para o meu coração e para o seu coração é quais são as entradas que estão no seu coração e quais são as saídas. Mas o que significa isso? No meu coração espiritual também entra sangue? Não, não entra. Mas entram coisas. E no meu coração espiritual sai sangue? Não sai. Mas saem coisas. E se o meu coração tem entrada e tem saída, e Deus está observando quais são as entradas e quais são as saídas do meu coração, o que entra e o que sai do meu coração, é muito importante que eu também tenha esse cuidado de observar o meu coração e como que está essa condição dele. Você sabe que entrada e saída não é algo que envolve só o coração? Eu vou contar para vocês. Praticamente todo o processo que existe, a gente estuda sobre isso, ele tem uma entrada, um processo que acontece lá dentro e uma saída. Então, para alguém chegar e produzir um produto, eu vou te dar um exemplo aqui. Ó. Essa Bíblia que está nas minhas mãos, que é a palavra de Deus, ela é santa, ela também é um produto aqui nessa terra. Essa Bíblia que está aqui, ela é um livro, ela foi produzida aqui por uma empresa. Vida é a marca dela, uma casa publicadora. E lá teve que ter uma entrada. Se a gente for analisar qual o processo para fabricar essa Bíblia aqui, ó, foram necessárias árvores. Não é? O papel não vem da árvore, ou foi da reciclagem, mas teve que ter ali uma matéria-prima que alguém processou, fez lá um processo químico, transformou em folha, depois foi
entrou a matéria-prima para fazer o papel, e teve uma saída na Bíblia prontinha. E no meio teve um processo. É como falar que esse processo de fabricação da Bíblia foi o coração do acontecimento para que essa Bíblia fosse produzida. Assim acontece com tudo. Vocês entenderam como é? Para poder fabricar essa Bíblia aqui, teve que ter um departamento de produção, alguém lá na máquina produzindo, teve que ter um departamento de controle de qualidade para ver se a letra estava saindo legível, teve que ter um departamento de marketing para colocar no site: olha, compre a Bíblia da marca Vida, uma Bíblia muito boa, tem mapas aqui. Teve uma engenharia, teve tudo. Teve um CEO, tem um CEO da empresa, o presidente da empresa que toma as decisões em relação à empresa. O que eu vou fazer com essa empresa? Qual o caminho, qual o rumo que ela vai tomar? E sabe, com o meu coração e com o seu, agora falando de coração espiritual, ele também tem isso. Dentro do nosso coração é um processo que acontece. E nesse processo também tem um CEO, alguém que manda. Alguém que coloca ordem e fala: vai acontecer assim, assim. Alguém que decide, que toma as decisões em relação aos outros processos que tem aqui dentro. E tem uma entrada, alguma coisa que entra, aí o meu coração processa e ele produz um produto, uma saída. É assim que acontece no nosso coração. Queridos, vamos entender do que a gente está falando aqui. Que mistério que é esse que Deus está nos trazendo nesta noite? Sobre o nosso coração ter uma entrada e uma saída. Qual o significado disso? E se vocês acreditou que o seu coração espiritual, de fato, ele tem uma entrada e uma saída, então você vai ter uma preocupação nessa noite. E a preocupação é: você precisa verificar as entradas e as saídas do seu coração. Eu preciso verificar como estão as entradas e as saídas do meu coração. Sabe o que são as entradas do meu coração? É tudo aquilo que eu tenho contato. Olha, eu estou vendo alguma coisa. Se eu ver, vai entrar no meu coração, não vai? Eu posso olhar para alguma coisa e aquilo entrar no meu coração. Eu posso olhar para a palavra de Deus e começar a ler, e agora a palavra de Deus é uma entrada. Está entrando no meu coração. E eu processo a palavra de Deus. Eu medito na palavra de Deus. E de repente começa a criar um esboço sobre o que a palavra de Deus está dizendo. E aí eu produzo a palavra de Deus. E você também faz isso na vida de alguém. E agora o que está saindo do meu coração é o produto de uma entrada. A entrada foi o estudo, a meditação da palavra de Deus. O processo foi ali o momento em que havia discernimento da palavra de Deus. E a saída foi o produzir daqueles versículos, daquelas mensagens, em uma lição para a sua vida e para a minha vida. Da mesma maneira, através dos meus olhos, poderia entrar alguma coisa que ia me levar ao pecado. Eu poderia olhar para alguém ou para alguma coisa de modo que aquilo vai em desencontro à palavra de Deus, que Deus não admite aquilo. E eu olhei, cobicei, desejei aquilo, e aquilo foi entrando no meu coração. E agora, se o meu coração chegar e processar aquilo, qual é a saída que vai ter? Pecado. Vai acontecer o pecado. E do jeito que a Bíblia diz, existe uma entrada. Olha só. E depois produz o pecado, porque a produção que está acontecendo aqui dentro recebeu uma matéria-prima que era uma tentação. Foi Satanás que colocou aquilo. E ao invés de fechar a porta e falar: aqui não, aqui você não entra, a pessoa talvez deixou o pecado entrar. E depois que ele entrou, ela processou o pecado e gerou o pecado. Só que esse processo não acaba aí, porque o pecado gera morte. Ele continua. O nosso coração, ele tem a capacidade de gerar saídas para a vida, e ele tem capacidade de gerar saídas para a morte. E do que vai depender se o meu coração vai gerar saídas para a vida ou saídas para a morte? Vai depender da entrada. O que está entrando no meu coração? O que é que está entrando? O que eu estou permitindo entrar no meu coração? E o que eu estou bloqueando? Aqui você não vai entrar.
Isso não presta para o meu coração. Isso é veneno. Eu estou fechando a porta para essas coisas. Estou fechando a entrada para que não entre. Estou permitindo que entrem coisas boas, coisas que edificam, coisas que depois de processadas vão gerar saídas maravilhosas, frutos maravilhosos diante de Deus, que vão me dar vida, que vão me dar a vida eterna, que vão promover a minha salvação, que vão fazer com que eu receba de Deus um galardão, uma recompensa. Meu Deus, eu preciso tomar cuidado com as entradas e com as saídas. E aí o processo vai estar seguro, o processo que acontece dentro do meu coração. E por que eu preciso verificar entradas e saídas do coração? Eu vou te dizer. O primeiro ponto está em Provérbios, capítulo 4, e o versículo 20. Essa passagem, ela vai nos trazer o entendimento do porquê que nós temos que tomar cuidado com as entradas e com as saídas do coração. É porque, dependendo de como forem as entradas do meu coração, o que entra aqui, e dependendo de como forem as saídas do meu coração, o que sai daqui, e o que sai daqui envolve o que eu falo, o que eu penso e o que eu faço. Essas são as saídas. Dependendo do que entra e dependendo do que sai, isso vai definir o curso da minha vida, vai definir o curso da minha história. Então a pergunta que nós temos que fazer é: por que eu tenho que verificar as entradas e as saídas? Por que eu tenho que verificar a entrada e a saída do meu coração? Primeira resposta, aliás, a resposta para essa pergunta é porque a entrada e a saída do meu coração, elas vão definir o curso da minha vida. Provérbios 4:20 está escrito, e aqui nós estamos vendo um pai aconselhando um filho, e nós sabemos que nessa história que nós estamos vendo aqui, nós temos o rei Davi aconselhando o seu filho Salomão, e ele está dizendo essas palavras, mas eu quero que você entenda que isso é a voz de Deus falando com você. É Deus te chamando de filho, é Deus te chamando de filha. E olha só o que está escrito: filho meu, atenta para as palavras, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Olha o conselho: filho meu, fique atento para as minhas palavras, e as minhas razões, aos meus motivos, aos meus ensinamentos. Inclina o teu ouvido. Olha só, inclinar o ouvido, dar atenção. Está escrito assim, 21: não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no meio do teu coração. Você percebeu o que é entrada? A Bíblia está dizendo que a entrada no coração é olhos. A Bíblia está dizendo que a entrada no coração é ouvidos. Então eu preciso tomar cuidado para que eu olho, e o modo como eu olho, a visão que eu tenho, o meu modo de olhar, eu tenho que ter cuidado com os meus ouvidos, ao que eu escuto, ao modo como eu escuto, ao modo como eu processo o que eu ouvi. Porque o meu ouvido e os meus olhos são canais de entrada para o meu coração, e esses canais vão definir nada mais, nada menos do que o curso da minha vida. Meu Deus, está escrito que nós acabamos de ler. Nós temos que deixar os nossos ouvidos atentos às palavras de Deus. Nós temos que deixar os nossos olhos atentos às palavras de Deus e às razões de Deus. Não apartar dos olhos, não afastar dos nossos olhos a palavra de Deus. Esqueci de ler a Bíblia. Meu querido, você apartou dos teus olhos a palavra de Deus, uma porta de entrada para o teu coração, e você afastou da palavra de Deus. E o que você está olhando? É a entrada, está entrando no teu coração. Terrível essa palavra. O 21 está dizendo: não as deixes apartar, não deixe as palavras do Senhor se apartarem, se afastarem dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. No meio. Mas por que no meio? Não é na beirada, não é no canto
meio, no centro. O seu coração é uma câmera. O seu coração é um espaço, um lugar onde tem porta, tem cadeira, tem mesa. Tem um lugar central ali. Esse lugar do meio, ele tem um dono. Porque o meio é onde a gente improvisa. É onde a gente põe aquilo que é mais importante, é no centro. Você concentra a sua atenção naquilo que é mais importante. Então dentro do seu coração existe um lugar de concentração. Existe um lugar de meio, centro. Neste lugar existe um trono. E você tem a escolha de colocar qualquer coisa que entrou pelos seus olhos ou entrou pelos seus ouvidos, portas de entrada. E você tem a escolha de falar: quem vai ficar no centro do meu coração é Cristo Jesus. É a palavra de Deus. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É o meu Deus e meu Rei. Eu vou entronizar ele aqui. Eu vou convidá-lo para entrar e sentar na mesa. Eu vou falar: Senhor, ceia comigo, participa comigo. E ele disse assim: se você abrir a porta do seu coração e transformar a entrada do seu coração numa porta de entrada para mim, eu entrarei em sua casa. Eu vou entrar no seu coração. Eu vou cear com você e você comigo. Versículo 22 está escrito assim: porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. O que é isso? Nós estamos falando de um coração espiritual ou de um coração material aqui? Eu estou vendo a palavra de Deus fundindo as duas visões. Porque saúde para o corpo é material. Mas ele falou de coração agora há pouco. Mas agora, falando de um coração que bombeia sangue. E esse coração precisa estar com saúde para que o resto do meu corpo tenha saúde. Deus está dizendo: pega as minhas palavras e olha só, e coloca no seu coração e faça com que as portas de entrada do seu corpo, façam que elas entrem por elas, façam com que as palavras que eu digo entrem pelas entradas do teu coração. E por que, Senhor? Porque essas palavras serão vida para o seu corpo, serão saúde para o seu corpo. E o versículo 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, ou as fontes da vida, ou o curso da vida. Porque falar em fontes da vida, ou correntes, essa palavra fontes é traduzida também como correntes, igual a corrente de um rio. É traduzido também como fonte, mas é traduzido também como saída. Aqui na tradução que eu tenho está escrito: procedem as saídas para a vida, não as fontes para a vida. Mas uma fonte é uma saída de água, não é? Você percebeu por quê? De uma saída, uma fonte, ou uma corrente, ou um curso, um percurso. É a mesma coisa? Olha só o que a palavra de Deus está dizendo. Nós precisamos fazer com que a entrada do nosso coração seja a palavra de Deus, e seja ela pura, limpa, não adulterada, seja a verdadeira palavra de Deus. E quando ela entrar no nosso coração, através dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos, ela vai ser saúde para o nosso corpo, saúde para o nosso coração, e ela vai promover isso aqui, A gente precisa guardar o quê? A entrada do coração. Guardar a entrada, aqui só entra a palavra de Deus. Qualquer outra coisa eu descarto, eu lanço fora, eu desprezo. E se eu fizer isso, as saídas do meu coração serão fontes de água viva, que jorram para a vida eterna. Olha a coisa maravilhosa que Jesus disse: aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas que jorram para a vida eterna. Deu para entender como é cuidar da entrada e da saída? Então, a entrada do coração envolve saídas para a vida. Agora nós vamos para Mateus 15:17, para poder entender o que mais Deus tem para falar sobre entradas e saídas do nosso coração, e para poder entender como é que nós vamos cuidar do nosso coração. Como é que eu faço para cuidar das entradas, para cuidar das saídas e para cuidar do que o meu coração processa? O que o meu coração faz com aquelas entradas, até sair um produto dele, até
começa a ir um resultado. E Mateus 15:17 vai nos ensinar que a saída do nosso coração, ela está diretamente ligada à purificação do nosso coração. Irmão, você percebe que a palavra de Deus, ela diz assim, que bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Eu quero ver Deus, eu sei você, mas se tem uma esperança que eu tenho no meu coração de um dia chegar aos céus e ver o nosso Deus. Porque nenhum homem viu Deus e viveu, mas nós vamos estar num corpo transformado, sem pecado. Mas a Bíblia diz que para ver Deus, meu coração deve estar puro. Mas como é que o meu coração vai estar puro? A pureza do meu coração, ou o nível de purificação que o meu coração está, ele é definido pela saída do meu coração. Olha só, o que sai dele define se o meu coração está puro ou não. E como é que eu faço para saber o que está saindo do meu coração? E Jesus está exortando as pessoas, ensinando, dizendo essas palavras. Escutem só. Jesus perguntando para eles: olha, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Alguém estava dizendo assim para Jesus: o Senhor não é puro. E Jesus falou: como assim? Os seus discípulos não são puros. E Jesus perguntando: por quê? Eles não lavam as mãos para comer. Só que isso aqui não era uma questão de higiene. Tinha que lavar as mãos de um modo simbólico, judaico, que tinha toda uma tradição. E eles achavam: se eu lavar as minhas mãos com essa tradição, o alimento vai estar puro e portanto eu vou estar puro. E Jesus falou: eu vou ensinar uma coisa para vocês, que vocês entenderam. E ele começou a dizer isso: vocês ainda não entendem que tudo que entra pela boca, depois de processado, olha só, uma entrada, um processo e uma saída, vai para o intestino, a saída. Mas tudo que a gente come sai do corpo, Jesus está dizendo isso. Mas antes de sair é processado. Não é assim que acontece? Existe um processo dentro de nós. E Jesus começou a mostrar isso. Olha, vocês não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago, desce para o ventre, para o intestino e depois é lançado fora. Versículo 18. Agora preste atenção. Jesus está dizendo que coração não é estômago, coração não é intestino, é diferente. Olha só, Jesus fazendo a comparação, usando a anatomia humana para poder explicar como funciona o nosso coração espiritual diante do nosso Deus e como nós devemos cuidar das entradas e das saídas do nosso coração. Olha o que Jesus diz no versículo 18: porque o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Alguém estava pensando: este alimento eu não como esse tipo de carne porque é impura, eu não como carne X, eu não como alimento tal, porque é uma comida impura. Eu também não como sem lavar as mãos de um modo religioso, porque senão o alimento fica impuro. E aí Jesus falou assim: ó, vocês estão errados. Aquilo que entra pela boca não torna o seu corpo impuro e nem torna o seu coração impuro, porque vai entrar e vai sair. Mas o que sai da sua boca, meu amigo, as palavras que você fala, elas tornam o seu coração impuro, elas tornam a casa suja, inabitável, imunda, de modo que Jesus fala: aqui não há como eu habitar, aqui não há como eu sentar na mesa e participar da Santa Ceia, porque a impureza, a sujeira, a imundícia. Mas como que eu faço para saber a condição que está no meu coração agora, nessa noite de Santa Ceia? Se o meu coração ele está puro o suficiente, limpo o suficiente, há uma faxina que foi realizada aqui dentro, de modo que Jesus vai bater na porta e vai falar: abre a porta, eu quero entrar, eu quero me sentar na mesa, eu quero cear com você. Eu preciso começar a pensar nas coisas que saem da minha boca, porque as coisas que eu falo têm o poder de tornar o meu coração impuro. Então olha só o que Jesus está dizendo: que se alguém chegar e for, por exemplo, vamos imaginar uma coisa assim:
alguém que vai fabricar um produto, seja ele qual for, o instrumento que nós temos aqui, uma guitarra. E aí eu vou e compro uma guitarra lá pela internet. Deixa eu ver aqui como é que está. Eu quero uma guitarra, e eu já fiz isso. Eu comprei uma guitarra, quando eu fui tocar, 10 minutos depois estava embalando de novo. E a irmã Araceli muito brava comigo, eu não acredito. Porque ela teve que fazer todo o processo de devolver e até lá nos correios, porque eu não podia ir a pé. Porque a guitarra foi muito ruim. Não tão baratinha, estava muito ruim, não afinava, péssimo, não dava para tocar. Eu falei, não presta. Então eu olhei para aquela empresa que fabricou aquela marca e automaticamente eu falei, essa marca não presta. E cada vez que eu via violão, guitarra, instrumento, microfone, esquece, não presta. Nunca mais eu compro dessa marca, porque não tem o quê? Qualidade. Então como que você consegue saber se a empresa é boa ou não? Olhando o produto. Você compra e fala, presta ou não presta, não é assim? Jesus está dizendo que aquilo que sai da nossa boca mostra como que está o processo aqui dentro. Está saindo coisa que não presta da minha boca. Logo, o processo de produção aqui dentro está péssimo, falido, destruído, podre, imundo. Mas estão saindo coisas que edificam da minha boca, coisas que transformam, que colocam pessoas de pé, que trazem de volta a vida, que fazem com que pessoas reflitam e mudem de caminho, e mudem de direção, e aceitem a Cristo Jesus como seu Salvador, e nasçam da morte para a vida, e desistam da vida de pecado, e desistam do mal que planejam fazer. Então está saindo vida da minha boca. Então, significa que o processo está bom, e o meu coração não está contaminado. Mas ele disse isso porque o que sai da boca vem do coração. E isso sim contamina o homem. 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Sabe o que Jesus está dizendo? As pessoas que cometem esses pecados, isso está incluindo aqui uma prostituta, está incluindo aqui um bandido, um assaltante, está incluindo aqui um assassino, está incluindo aqui um mentiroso que dá falso testemunho diante de júri, que vai pagar um preço terrível por isso, está incluindo aqui o blasfemador, aquele que blasfema e brinca com a palavra de Deus e com o nome do Senhor. Esse tipo de pecado, ele procede do coração. Coisas que levam diretamente para o inferno. Primeiro elas nascem no coração, e quando elas saem, elas tornam o coração impuro. E o coração impuro não pode ser a habitação de Deus. Jesus está dizendo que a entrada da boca não importa, mas a saída da boca importa. A saída da boca vai revelar como está o coração. E por último, eu quero concluir aqui a palavra. João 14, 23. A palavra de Deus vai trazer para você uma revelação de fato, comprovada, que essa casa que Jesus falou que ele está à porta e bate, e ele está dizendo que existe uma condição para ele entrar. Você que ouvir a sua voz, abrir a porta e entrar, abrir a porta e deixá-lo entrar. E dessa maneira ele vai entrar e vai cear, e vai jantar, e vai comer à mesa. Esta casa que Jesus mencionou, ela é de fato a casa de Deus. O seu coração e o meu coração é a casa de Deus. A partir do momento que nós abrimos a porta e deixamos ele entrar, ele não é mais visita. Ele não chega mais e fala, eu entrei e daqui a pouco eu estou indo embora. Não. Ele vem e faz morada permanente. Ele vem e faz parte da família daquela casa. Ele vem e faz parte daquela mesa todos os dias. Agora Jesus mora ali. Agora ele governa ali. Agora ele reina ali. Agora ele é entronizado ali. E é no centro do coração. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama,
guardará a minha palavra, e o Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Olha o que Jesus disse, queridos. Jesus vai fazer morada com o Pai em qualquer pessoa? Absolutamente não. Não vai. O coração tem que estar puro, tem que haver santificação, tem que haver pureza. E o que vai definir essa pureza são as palavras que saem da boca. Cuidado com o que você fala. Cuidado. Quando você for abrir a boca, pensa bem, peraí, é uma fonte, é uma saída do meu coração. E essa saída vai estar mostrando que o meu coração está impuro. Não! Eu vou fechar a minha boca, eu vou refrear a minha língua. E ainda, vou tentar reverter e falar alguma coisa boa que edifica, que honra o nome do meu Deus. E assim meu coração estará puro o suficiente para que ele bata a porta, para que ele entre e para que ele fique, para que ele faça a morada do jeito que ele disse. Mas para isso dar certo falta uma coisa: é necessário amá-lo. Tem que amar a Deus. Irmãos, essa palavra coração, ela aparece na Bíblia quase 1000 vezes. Em toda a Bíblia, quase 987 vezes. Algum estudioso contou isso e viu que 987 vezes a palavra coração aparece na Bíblia. E o mandamento mais importante da palavra de Deus, o que está acima de todos, tem coração nele. Porque quando perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento de todos, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. O maior mandamento de todos envolve o coração. E o segundo, que é semelhante a esse, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. É amor, é coração. E agora Jesus está dizendo aqui, ó, se alguém me ama, é necessário amar ele. Porque se não ama Jesus, você pode fazer o que for, não serve para nada. Porque a Bíblia diz que se não tiver amor, tudo que você faz, nenhuma obra, ainda que você fale, eu vou ser morto pelo Evangelho, vou dar meu corpo para ser queimado por Cristo, não tem amor? Não serve para nada. Foi em vão a morte. Mas ele diz assim, se alguém me ama, tem que provar que ama. E aí a gente pergunta para Jesus: Senhor, como é que eu provo que eu te amo? E ele responde: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Vai guardar. Além de guardar o seu coração, porque dele procedem as fontes para a vida, ele vai, depois de transformar a porta de entrada numa porta aberta para a palavra de Deus, ele vai guardar no coração. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Mas para guardar a palavra de Jesus, eu tenho que saber o que ele disse. E para saber o que ele disse, tem que ler os evangelhos, ler o Apocalipse, tem que ler tudo o que ele fala. Como é que eu vou guardar uma coisa que eu nem lembro o que ele disse? Não vai guardar. Eu preciso meditar na palavra de Deus, amar a palavra, meditar de dia e de noite. Eu preciso meditar nas palavras de Jesus, e aquilo que ele diz, eu preciso guardar no meu coração. Aquele que me ama vai guardar as minhas palavras, vai guardar a minha palavra, e o meu Pai vai amar ele. Aquele que ama Jesus guarda a palavra de Jesus. E quando a gente faz isso, o Pai olha e fala: meu filho, eu te amo, minha filha, eu te amo, por causa dessa atitude de guardar a palavra. O meu Pai o amará, e nós viveremos para ele. Meu Deus do céu, nós começamos este culto dizendo que nós vivemos para ele. Nós é que vivemos para Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas aqui Jesus está dizendo: nós, o Pai e eu, viveremos para ele. Meu Deus, eu sinto a presença de Deus de um modo tremendo aqui nesse altar, Deus. Quando eu escuto Jesus dizendo: o Pai e eu viveremos para ele, para mim, irmão, quem sou eu, Senhor? Eu fico constrangido, eu fico em choque. Nós viveremos, olha só, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos dele morada. Nós vamos vir até ele. Mas Jesus vive para mim, isso aqui não tem nada de errado, não. Jesus morreu por mim.
Ele viveu por mim. Ele viveu por você. Ele viveu uma vida nessa terra por 33 anos, por me amar e por te amar. Ele viveu para nós. Ele viveu nessa terra e morreu nessa terra por mim e por você. Ele morreu por nós. Ele ressuscitou e voltou à vida por nós. Tudo é por nós, queridos. E hoje Ele vive pelos séculos dos séculos, intercedendo ao Pai por nós. A vida dele é pela minha vida e pela sua vida. Mas o que está escrito é: nós vamos vir até Ele. O amor é tanto que essa vida que Jesus vive por mim e por você, Ele vai vir até nós, como está escrito. E viremos, corrigindo, e viremos para Ele e faremos dele morada. Está dizendo que o meu coração agora é morada de Deus. Está dizendo que o meu coração tem uma porta, tem uma mesa, tem uma cadeira, e Jesus está dizendo: estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com você. Mas não é só isso. Jesus está dizendo que Ele e o Pai farão morada dentro desta casa, que é o meu coração e que é o seu coração. Eis que estou à porta e bata. Eis que estou à porta e bata. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu virei até Ele e viverei por Ele, dentro do coração dEle, dentro do interior dEle. Farei morada nele. O Pai fará morada nele. E viveremos juntos. E seremos família. Você consegue entender um pouquinho agora do que você vai fazer e participar da Santa Ceia neste momento? A mesa está aqui preparada. E nós vamos participar. Mas o significado de você vir para a igreja, aceitar Jesus, ser batizado, receber o Espírito Santo, participar da Santa Ceia do Senhor, dá para entender o significado que tem isso? E se tornar um corpo com Ele? Queridos, quando a gente pega no pão, quando a gente pega no cálice e participa, nós convidamos Jesus para entrar dentro da sala secreta que tem no nosso coração, e Ele participa da Santa Ceia com a gente. Jesus ceou juntamente com seus discípulos. Ele mesmo disse: tomai e comer. E ele estava junto com eles. Mas Jesus também disse: quando 2 ou 3 se reunirem no meu nome, ali estou eu no meio deles. Eu quero que você creia nisso. Enquanto você participa da Santa Ceia do Senhor, Ele participa junto com você. Você está selando por Ele, Ele ceia com você. Você já abriu uma porta, Ele já entrou. E agora você vive novidade de vida, abandonou o pecado, deixou tudo para trás. Fez do seu coração morada de Deus. E Ele passou a viver em você. Aplauda Jesus e glorifica o Senhor por essa palavra. Glória a Deus.